eu gosto de... tá bom a distância? Tá ótimo. Como é que tá? Tá rolando? Beleza. Qualquer coisa você fala. Eu gosto, assim, de ser desse jeito pra ser direto, porque quando eu comecei no Espiritismo, eu falo, pô, mano, esse livro é difícil pra caramba. Você pega o Livro dos Espíritos, começa que o Allan Kardec tá lá com uma roupa de 1800, com uma cara meio de mal, e o escrito tá Livro dos Espíritos. Aí você pensa, meu, pegar esse livro emprestado, os espíritos vão querer de volta na madrugada, né? Tá ligado? Então, tipo assim, os caras já criam uma situação que já começa a ficar difícil. A gente tem que simplificar. Não é que, pelo amor de Deus, o Livro dos Espíritos é maravilhoso, mas acontece que as coisas vão mudando e a gente tem que pegar a linguagem do passado e trazer o mesmo significado, mas com uma linguagem mais fácil. Então as pessoas acham que por ser espiritismo tem que falar com palavras difíceis, coisa e tal, ou então ter esse estereótipo de o cara ser mais velho, ou o cara não ligar para as questões, né, financeiras e tal. E não é assim, isso não tem nada a ver com o espiritismo. O espiritismo em si, a base dele são os ensinamentos de Jesus, que é a reforma, que tudo que ele nos deixou, né? E a reforma íntima, que é trabalhar para ser melhor a cada dia e repreender, vamos dizer assim, os nossos defeitos, os nossos vícios, os nossos problemas. Isso é o espiritismo. Muita gente fala. Tem muita gente que não gosta de mim. Mas, do outro lado, quem gosta acaba gostando muito. É aquela coisa, né? Então, quando as pessoas me encontram na rua, eu acho legal isso. Que elas sempre falam assim, nossa, eu adoro o seu canal, eu assisto todos os seus vídeos, porque o jeito que você fala espiritismo mudou muito pra mim. Porque antes eu assistia os vídeos e era uma coisa meio monótona, tal. Claro que eu também gosto de vídeo mais monótono, né? Mas depende de cada um, né? E aí eu falei, com você fica muito mais fácil pra eu entender, coisa e tal. E eu gosto muito disso. Né? Porque, por exemplo, uma referência do espiritismo hoje é o Divaldo Franco, tá ligado? Que é uma figura totalmente oposta. Mas não quer dizer que vocês também não possam passar mensagens positivas e com o mesmo fim, né? E a mesma mensagem, né? Porque, por exemplo, eu já assisti todas as palestras de Divaldo Franco na internet. Quando eu comecei no espiritismo, eu foquei muito, assim, em coisas, por exemplo, de Divaldo Franco, porque... É muito bom, mas realmente, quando você pega os espíritas que já estão aí trabalhando há tempos, você pega uma linguagem diferenciada, né? Um outro tipo de, vamos dizer assim, né? De trabalho. Aí um dia, o que aconteceu? Eu tinha montado um esquema, uma empresa muito bem estruturada, estava vendendo muito, e eu pensei assim, putz, agora eu nunca mais na minha vida vou precisar trabalhar, né? E meu objetivo era esse, né? Era aproveitar a vida sem trabalhar, continua sendo assim, mas tudo bem. Aí eu pensei, que ótimo, velho, que ótimo. Nunca mais, do jeito que eu montei, eu pensei, isso nunca vai dar errado, nunca vai dar errado. E de repente, no dia seguinte, tudo começou a dar errado mesmo, né? Então eu tive esse pensamento, já começa falando aí, com certeza foi um espírito que me intuiu para que eu refleti sobre isso depois que tudo passasse, né? E aí realmente tudo começou a dar errado. Então eu passei, tipo, da água pro vinho, sabe? Do top pro ferrado. E como eu tinha, pra você ter uma noção, eu morava numa casa com mais 4 funcionários meus. E a gente só fazia festa na casa. Tipo, eu peguei uma mansão e a gente só fazia festa, né? E aí, o que aconteceu é que eu fiquei sem grana nenhuma. Cada um teve que ir pra tua casa, pra casa das suas famílias. Eu tinha um monte de carro, tive que vender tudo, porque foi assim, um problema muito complicado. A empresa que estava fazendo negócio quebrou, ficou devendo para as empresas no exterior. Eu não queria ficar com o meu nome sujo, peguei minha grana, paguei os caras da empresa no exterior, porque eu achei sacanagem isso. E aí fiquei sem dinheiro da noite pro dia, então eu fiquei zerado. E devendo, comecei a dever dinheiro. E aí eu falei, caraca, mano, que coisa. Aí eu comecei a me preocupar até com os alienígenas, né? Aí eu falei, caraca, mano, eu vou ter que fazer alguma coisa. Fui lá, falei, vou na igreja, né? Na igreja, pelo menos no filme, resolve quando você vai na igreja, né? Aí eu fui na igreja católica, o cara tava fazendo a palestra lá, e o cara virou e falou assim, Adão e Eva pecaram. Tudo isso que eu vou contar aconteceu de verdade, não tô exagerando não, tá? Adão e Eva pecaram, e por isso que a morte existe. Aí eu fiquei pensando, isso não é justo, velho. Adão e Eva pecam, nem conheço os caras, nem tava vivo, tá ligado? O que eu tenho a ver com isso? Eu nunca fecharam um balde de vodka com tipo assim, eu pensei, mano, que porcaria de Adão e Eva é esse, mano? Eu falei, esse cara tá viajando, vou embora, fui embora. Eu fui na igreja evangélica. Só que eu tava quebrado, mas eu tinha uma Mercedes nervosa, né? Aí o pastor olhou pro carro e falou, Deus tem grandes planos pra você, né? Aí eu me liguei que, tá ligado, que ele tava falando da minha grana. Que ele tava pensando isso. Só que não que todos sejam assim, mas nesse caso, esse aí era um vagabundo, né? Aí, beleza. Aí eu fiquei pensando, mano, e agora? O que eu vou fazer, né, velho? Fui em outra igreja evangélica, mas não achei muito legal. Aí nisso tinha aniversário do meu primo, aqui em São Paulo, né? Porque minha família é toda daqui. E eu vim aqui no aniversário e eu encontrei a minha tia
que até então eu chamava de tia maluca, porque ela conversava com os espíritos. E aí eu conversando com essa tia, e eu comecei a perguntar as coisas, ela me respondia tudo bem. Eu falava, eita, nós. É esperta até essa mulher, né? E pá. Tia de primeiro grau mesmo, eu gosto bastante dela. Aí, nisso, aconteceu a primeira, assim... Primeira não, né? Mas uma coisa que eu percebi que teve uma ação espiritual. Chegou um cara que nem faz parte mesmo da família, que é parente meio longínquo, no meio da conversa falou assim, por que você tá atrapalhando ela? Deixa ela curtir a festa. Você tá atrapalhando ela. E eu percebi que aquilo tinha sido um obsessor, um espírito do mal que tava. Só que sei lá por que eu percebi, porque eu não entendia nada disso. Mas foi tão sem contexto, porque você imagina você tá falando com a sua tia, vem um cara que não tem nada a ver, que nem aí tem intimidade com ela e fala um negócio desse pra você. Aí eu falei, nossa, mano, isso daí tem alguma coisa errada. Aí eu falei, sai fora, né? E continuei com a minha tia. Aí, beleza. Aí troquei ideia com ela, ela falou assim, olha, se você quiser ir lá na minha casa, a gente conversa melhor. Ela mora em Rio Preto, né? 400 km daqui. Aí eu falei, beleza, eu morava no Paraná. Cheguei em casa, meu, catei o avião, cheguei em casa, catei o carro e fui pra lá na hora. Na zoeira, não tava tão assim. Aí, beleza, cheguei lá, começamos a conversar, ela falou, que bom que você chegou hoje vai ter psicografia. Aí eu falei, como assim, tia? Ela falou, a gente vai sentar, vai pegar a carta dos espíritos. Eu falei, ih, caramba, que loucura, hein, velho? Tá doido. Sabe? Aí, beleza. Aí eu falei assim, mas isso deve ser um golpe, né? Mas eu pensei, mas eu não tô pagando nada. Eu falei, então elas devem ser loucas mesmo, tá ligado? Aí, beleza. Aí eu sentei lá e elas começaram a psicografar. E nisso eu tive uma segunda coisa interessante. Veio um cheiro de rosas muito forte. Antes dela psicografar. Aí eu falei, tia, de onde veio esse cheiro? Que tava tudo fechado, né? Aí ela falou assim, veio de um espírito. Eu falei, eita, nós. Falei, como assim de um espírito? Aí ela falou, né? Bom, aí começou a psicografar e a hora que acabou, acenderam as luzes e tal. Começaram a ler as cartas tinham tudo a ver. Todas falavam de mim. Aí ela falou, primeira vez que isso acontece. Aí começamos a ler as cartas. Aí tinha uma carta lá, assinada pelo espírito Humberto de Campos, que era o irmão X, um espírito que ditou vários livros pro Chico Xavier. E ele falava, tudo que ele falou nessa carta realmente aconteceu. Uma das coisas que ele falou é que eu era um médium e que eu ia desenvolver a mediunidade e que essa mediunidade ia mudar a minha vida, depois das pessoas que estavam à minha volta e depois a humanidade. Então, assim, eu olhei e falei, tia, chama esse maluco aí e fala que eu não quero isso. Bola. Eu juro por Deus que aconteceu exatamente essa conversa, porque a gente estava entrando no McDonald's. Eu lembro claramente, assim, entrando no McDonald's falando, não, tia, não tem condições, não, esquece essa ideia. Aí, beleza. Aí ela me deu uns livros do espírito. Eu falei, caraca, livro do espírito. Falou de reforma íntima. Eu falei, que porcaria é essa reforma íntima, né? Fiquei pensando que essas coisas, esses caras são loucos. Até então eu tava pensando nisso. Aí voltei pra minha casa, mesmo com toda essa prova, porque realmente o que ele falou lá, tipo, ele falou várias coisas que não tinha como ela saber, né? E eu voltei pra casa refletindo sobre isso. Eu falei, não. Porque se ela falou uma coisa que já não tem como saber, já assim, já é muita coisa, né? Então, beleza. Aí eu cheguei em casa e comecei a ler os livros. Aí peguei livro dos espíritos. Falei, mano, eu vou achar uma contradição. O livro foi escrito há 100 anos atrás, 200 anos atrás. Não é possível que até hoje não tenha nada contraditório aqui. E eu sou um cara muito cético. Porque eu realmente sou um cara que acredito só no que eu consigo ver mesmo. E assim, ter certeza de que tá certo, que tem lógica. Não acredito em uma coisa que não tem lógica. Aí eu comecei a ler o livro até hoje. Estou procurando contradição. Não achei até hoje, tá ligado? E nisso eu tive, assim, uma auto-iluminação, assim, muito forte nesse dia. Os espíritos bloquearam minha mediunidade. Até então estava bloqueado. Embora eu já tivesse tido algumas experiências, que depois até conto uma que é muito engraçada. Aí eu tive essa abertura mediúnica. Só que eu não vi nada, mas eu senti, tipo, meio parte do cosmos, assim. Eu achei uma coisa muito louca. Eu nunca tinha tido aquela sensação. Eu falei, caraca, velho. Louco, né? Beleza. Aí nisso... eu falei, não, chega. Eu era muito baladeiro, né? Aí no dia seguinte eu falei, não, muito legal esse modo de espiritismo, mas eu vou dar um rolezinho, né? Lógico, né? Dá pra manter os dois aí. Aí fui pra balada. Aí fui pra balada e, lá eu conhecia todas as baladas. Eu entrava por qualquer porta, saía, ninguém não tinha comando, não tinha nada. Eu mandava nas baladas. Cheguei, eu tinha 100 garrafas de Grey Goose só numa balada, pra você ter uma noção. Eu tinha, tipo, eu era dono das baladas quase. Eu fazia festa, inclusive. Inclusive tem uns vídeos até no YouTube aí das festas que eu fazia. Open bar, me ferrei por causa disso, porque eu induzi muita gente a ficar bêbado, né? Aí eu comecei
fui lá na balada, falei, dá uma vodka. Tomei a vodka, tava ruim. Eu falei, mano, tá ruim essa vodka. Ele falou, não tava, a vodka é super ruim. Eu falei, tá. Dei pro outros caras experimentar, não tá ruim não. Eu falei, não, dá um uísque. Tomei o uísque ruim também. Não conseguia beber mais. Mas que coisa esquisita. Hoje eu sei que foram os espíritos que bagunçaram o goró, né? Mas naquela época eu achei, não. Aí vi as minas e tal, mas tava sem vontade. Falei, deixa quieto, fui embora. No dia seguinte a mesma coisa. Eu falei, que coisa esquisita, velho. E aí eu comecei a me interessar por espiritismo, conheci minha ex, que eu namorei, casei, depois terminei. E aí eu comecei a ter, tipo, uma vida diferente, né? E aí, minha ex, que era, tipo, muito mais nova na época, eu tinha 16 anos, ela começou a incorporar os espíritos. Tipo, os espíritos primeiro desbloquearam a mediunidade nela. Então um dia eu tava conversando com ela começou a falar de uma coisa da estrela, da gravidade. Eu falei, mano, não é possível que essa menina sabe disso. Não tem lógica isso. No dia se lembrei, foi isso. Aí no dia seguinte eu perguntei pra ela, nem sabia o que era que eu tava falando. Eu falei, mas como que você falou aquilo? Ela falou, não falei isso não. Aí eu percebi o quê? Que na verdade o que eu tava falando era com os espíritos. E aí eu comecei a marcar encontro com os espíritos todo dia às 8 horas da noite. Eles vinham, incorporavam nela, conversavam comigo, assim igual a gente tá conversando. Sim. Eu anotava as coisas que eles falavam, eu preparava umas perguntas, no dia seguinte era de novo, eu fui fazendo isso. Porque não tinha como ela falar coisas tão assim... Sim, longe da realidade. Longe, totalmente. Tipo assim, acho que nem... Ele falava coisas que acho que nem ninguém da Terra tinha esse conhecimento. E de uma forma... E pra começar pelo português, que era perfeito, né? Não que a menina era minha analfabeta. Mas nessa fase você não estava ainda totalmente convencido. Não tava, isso é verdade, não tava. Porque é o seguinte, eu ficava pensando assim, ó, eu preciso ter alguma certeza de que alguma coisa tá certa. E aconteceu uma outra coisa muito interessante, Nante. Quando eu tava chegando na casa da minha tia, o burro aqui esqueceu de abastecer o carro, e o carro ficou sem gasolina. Só que, tipo assim, o carro ficou na reserva e andou, tipo, 70 km a mais. Porque não tinha posto de gasolina. Sim. E eu fiquei pensando nisso, mas não tem como o carro ter andado tanto assim, né? E era de noite e tal. Foi um dia antes, um negócio assim. Então, já foi uma coisa. Só que tinha várias coisinhas, mas nada assim que eu pudesse ter, tipo, né? Certeza absoluta, né? Só que aí isso aí começou a me deixar um pouco, né? Ele deixava eu gravar, só que não deixava divulgar pra ninguém. Então, toda noite a gente tinha esse encontro, toda noite a gente conversava. E aí eu depois comecei a atender espíritos obsessores. Então os espíritos incorporavam nela, eu atendia eles e eles iam embora. E não tinha como ela inventar tudo isso. Aí eu comecei a acreditar. Só que aí um dia eles viraram pra mim e falaram assim, ó, agora acabou. Daqui pra frente, você se vira pra ouvir a gente falando. A gente não vai mais conversar com você por ela. E ela nem percebia isso. É isso que é o mais louco. Tipo, eles desbloquearam a mediunidade a um nível tão forte nela que ela não percebia isso. Então eu zoava bastante, assim, tipo assim, né? O espírito incorporava ela, nela, eu atendia o espírito, igual acontece no centro espírita. Só que a hora que ele ia sair, eu pegava ela e colocava, tipo, ela com a carne no chão, entendeu? A hora que ela voltava, tomava um susto, porque achava que tava caindo, entendeu? E tipo assim, eu falava, mano, não é possível que ela tá fingindo isso, né? Só se, pô, eu sou louco, ela também. Mesmo assim, você tava, tipo, testando lógico, mesmo. Tava desconfiado, claro. Aí um dia, eu comecei a ver os espíritos. Foi nesse dia, comecei a ouvir. Depois que ele falou isso daí, ele falou assim, a partir de agora vai ser diferente. Você vai, com certeza, falar com a gente não vai falar por ela. Só que até então, tinha acontecido umas coisas muito loucas. Por exemplo, eu estava uma vez na casa dela, da família dela, e o espírito incorporou nela e falou, não fala isso. Eu ia falar, e saiu, e ninguém reparou. Entendeu? Tipo assim, as pessoas em volta, ninguém parou no que ela falou, no que aconteceu. Eu fiquei pensando, mano, só se eu estiver ficando louco, né? Também tinha essa possibilidade, Só que aí aconteceu uma coisa, tipo, aconteceu no meu trampo, que não tinha como ela saber. E aí quando eu cheguei em casa, ela falou. Ela nem sabia que trampo que era o meu. Tipo, um negócio que... Eu nem lembro o que é o negócio, mas ela falou uma coisa também. Aí eu tive certeza que realmente eles estavam lá. Não tive dúvida nenhuma. Certo. Nenhuma. Tinha tido, tipo, uma sensibilidade quando criança, alguma coisa aconteceu? Tinha. Na verdade, assim, quando eu era criança, eu via bastante espírito, mas eu não lembro disso. Minha mãe que falava isso. Que eu via espírito e tal. E as poucas experiências que eu tive, assim, uma época eu tive síndrome do pânico, e aí quem resolveu foi minha tia, que tirou o obsessor que ficava na minha cabeça. Então eu tive síndrome do pânico por causa do obsessor. Eu tive uma vez uma história muito, muito engraçada, que eu vou até contar antes de continuar. Eu não manjava nada de nada. Aí eu comecei medo de namorar com uma mina, né? Namorar com a mina, sei lá. Né? Ela pegou e eu percebi que ela era louca mesmo. E que ela tinha uns pactos com o demônio.
Porque hoje em dia eu não ligo, mas naquela época eu não sabia muito direito o que era, né? Ela fazia macumba e tal. Aí eu terminei com ela. E ela fez umas macumba. E a gente percebeu isso. E tudo começou a dar errado. Essa foi a primeira experiência espiritual. Eu falava, será que isso é coincidência? Não é possível. Tipo, as coisas, os copos quebravam, mas o bagulho nada a ver com nada. Aí eu chamei meu gerente, que morava na minha casa, né? Que eu morava naquela casa com 5 caras. E falei pra ele, velho, e ele era também, assim, que fazia essas coisas, né? É que eu não sei direito, é que eu tenho medo de falar de alguma religião errada e tal. Por isso que eu tô falando, não conheço a religião deles, tá? Mas ele também fazia umas macumbas. Aí ele chegou e falou assim, cara, é o seguinte... E ele tinha um guia espiritual dele que chamava Ventania, né? E ele começou a falar, não, porque o Exu caixa preta, não sei o quê, e a gente tudo assim, tá, né? Morrendo de medo, né, mano? Porque você não conhece o que o cara tá falando. E aí a gente lá morrendo de medo, de falando, ele não sei o quê, ele falou, não, mas relaxa, a gente vai marcar um encontro com ela e o meu guia vai tirar esses obsessores. Aí eu falei, beleza, então, vamos lá, tá bom, porque eu tava muito zoado. Aí ele mandou colocar sal grosso na casa, a gente encheu a piscina de sal grosso, deu pau no motor da piscina. Os caras mó burro, o cara falou assim, enche de sal grosso, os malucos tacaram um monte de sal grosso na piscina. Aí o cara chegou e me falou, não tava funcionando o motor da piscina. Eu falei, por quê? Tacaram sal grosso. Eu falei, mano, o piscineiro, tacaram sal grosso aqui, tô achando que é mar essa porra. Os caras, porque eu não acredito que sal grosso tire alguma coisa, mas na época a gente não sabia, né? Eu pelo menos acreditava. Aí, beleza. Aí ela marcou um encontro e quando chegou lá, né, a menina, eu juro por Deus, isso aconteceu e foi a primeira coisa que me fez refletir mesmo. Porque a hora que a menina chegou, não tava ventando, de repente foi assim, uma ventania. A menina virou e falou assim, de onde veio esse vento? Tipo assim, do nada. Aí eu falei, caraca, o ventania existe mesmo, porque até então eu só tava ouvindo o que ele tava falando, né? E aí, beleza. Aí tirou realmente, depois que a gente fez esse encontro, parou os nossos problemas. A gente nunca mais teve rolo com essa mina, não tinha acabado. Eu tinha tido uma outra ocasião que eu tava com uma outra namorada minha em casa, e aí a gente tava tomando um gole, tava tendo uma festa e tal, e de repente eu vi que a cara da mina começou a mudar. Porque na incorporação isso acontece. Sim. Tipo assim, espiritualmente. A cara da menina começou a mudar, mas eu não entendia nada disso, né? Eu já gritei pro macumbeiro me salvar, né? Porque eu não entendia nada. Falei, vem cá, vem cá. Aí ele chegou lá e eu vi uma coisa impressionante também. Ele chegou lá, olhou, ele falou, nossa. Ele fez assim, ele bateu o pé, incorporou esse Ventania. Ele catou uma garrafa de vodka, tomou metade da garrafa de vodka, juro por Deus. E eu só olhando aqui, o cara e a mina, falei, que porcaria é essa, né? Por que o cara precisa de bebida? Tomou a garrafa de vodka, bateu, voltou e fez assim, bum, a mina fez, uá! Tipo, saiu o espírito dela, tá ligado? Que, tipo, isso, ele fez uma desobsessão, mas não do jeito que eu faço, né, óbvio, né? Aí ele tirou o espírito da mina, a mina voltou e falou, nossa, o que aconteceu e tal? Aí o espírito falou pra mim assim, esse espírito que tava no corpo do cara, falou assim, o cara só não dominou ela por causa da tua energia. Eu falei, legal, né? Fiquei pensando, que bom, né? Mas eu não entendia nada, né? Não fiz nisso. Sei. Aí teve outra coisa que acontecia muito comigo, que os espíritos ficavam falando na minha cabeça que eu tava doente. E aí eu ia no hospital fazer um monte de exame e não era. Aí voltava. E eles ficaram fazendo um tempo. Ele chega pra você e fala assim, você tem um problema no fígado. Se você for um cara que é um pouco noiado com isso, você vai captar isso, mano. Tô achando meu fígado meio inchado e tal, entendeu? Ele começa, claro que tem, olha como a sua digestão não tá boa. Aí, tipo assim, você comeu uma coisa ontem, ele fica achando que... Aí você vai lá e escreve no Google, ó, problema no fígado, né? Aí já viu, né? Tipo assim, barriga da direita alta e dor de barriga. Os caras, câncer no fígado. Tipo, é sempre assim, o Google é assim. Aí o cara começa a entrar na paranoia. E ele fica na paranoia. E o pior é que às vezes o cara tem medo de ir num hospital, fazer um exame, depende de onde o cara mora, não tem também opção boa pra ele. E o cara fica lá zoado, noiado pra caramba. Eu tô cansado de receber mensagem de gente assim. Que fica achando que tá com um problema ou outro, não sei o que, e o obsessor rachando o bico. Só que aí como é que ele fala? Ele, pra mim, hoje em dia, se vier um obsessor aqui e falar alguma coisa, eu ouço as palavras dele. Mas se eu não tivesse mediunidade tão ostensiva, pelo menos um pensamento ia vir na minha cabeça. Então, assim, é um pensamento, só que é um pensamento como se fosse seu. Por isso que as pessoas que têm essa vontade de se suicidar, ouvem tipo assim, isso vai acabar. Se você se matar, vai acabar seu sofrimento. Você vai para um lugar bonito. Ninguém liga para você. Porque isso... Ela fala, são os meus pensamentos. Não é pensamento dela. É um obsessor que quer que ela se suicide porque quer dominar a alma dela, entendeu? E pegar a energia para ela e escravizar ela, vamos dizer assim. Basicamente, tipo, suicídio é a pior coisa. Porque o mundo, na verdade, espiritual, ele é outra dimensão.
a gente está no mesmo mundo que eles, só que eles estão em outra dimensão. A teoria das cordas mesmo, que eu já bem aceita pelos novos físicos teóricos e tal, que os americanos, por exemplo, muitos estudam isso e acreditam nela, os caras nem sabem o que é mundo espiritual. Nem nunca leram Allan Kardec, mas eles falam de outra dimensão que está aqui com a gente. Você pode pesquisar que eles vão falar isso. Então, para ser possível a teoria das cordas, precisa necessariamente ter outra dimensão. Essa dimensão é o mundo espiritual. Então, o que acontece? O mundo espiritual está aqui, nós estamos aqui fisicamente, e esses espíritos estão nessa outra dimensão, eles se comunicam com a gente, de certa forma, porque nós somos espíritos. Embora a gente esteja na matéria, nós, cada um de nós aqui tem um espírito. Certo. E pela glândula pineal é a glândula que tem aqui, que ela é como se fosse, por exemplo, a gente olha com os olhos, né? Então a gente olha as coisas, o nosso olho capta luz específica do que está rebatendo aqui, isso vem para o cérebro e é processado aqui atrás. A glândula pineal é o receptor que capta essas questões espirituais e joga para o nosso cérebro processar. Então cada médium ele tem um tipo de mediunidade diferente, porque cada um tem um tipo de receptor, que é a glândula pineal, e também um tipo de cérebro, vamos dizer assim, preparado para mais ou menos. Então se você pegar, por exemplo, Chico Xavier, o organismo biológico dele era muito modificado em relação ao normal, porque ele tinha assim essa mediunidade muito aflorada, né? Então um cara que tem muito pouca mediunidade, ou então uma pessoa normal, né, que quase não tem mediunidade, porque todos são médios, né, mas vamos dizer, um cara que não tem mediunidade ostensiva, Tá em contato. ele ouve o pensamento. Então se o espírito quiser falar pra você assim, sei lá, faz a barba, né, igual a gente tá falando, ele vai te colocar essa ideia. Vou dar um exemplo pra vocês. Teve uma seguidora aí que o noivo dela tinha morrido de Covid, faz um mês. Aí ela tava lá em Porto Alegre, eu falei, vem aqui no aeroporto, que eu tinha um voo, a gente toma café, 5 minutos. Chegou lá, eu falei pra ela assim, ó, eu acho que é melhor você criar um outro Instagram e deixar esse Instagram aí, já que você não quer deletar essas fotos. A primeira coisa que eu falei pra ela, antes do oi, até, você deixa esse Instagram e cria outro. Ela falou, nossa, tô pensando nisso a semana inteira. Aí eu fui entender o que aconteceu. O mentor espiritual, o anjo da guarda dela, tava passando essa informação pra ela, dando essa ideia pra ela, criar outro Instagram e não deletar as fotos com o cara, entendeu? Deixar as fotos com o cara lá e criar um outro pra não ter que apagar. Certo. E eu, quando cheguei lá, o anjo da guarda dela me deu a mesma ideia. Entendeu? Tá. Então, tipo assim, o mundo é energia. Então né? o que você tá dizendo é que... É que assim, eu não sei muito, então... Sim. Mas é interessante você falar, porque esse mentor espiritual, ele tá sempre próximo e sempre orientando. Porque eu achei que ele era uma entidade, vamos dizer assim, que tentasse interferir o menos possível, sabe? E aí ele vai na hora que precisa. Mas qual que é o papel tá do anjo da guarda? Tá? O anjo da guarda é diferente do mentor espiritual. Tá. O anjo da guarda, ele reencarna... ele não reencarna. Ele programa com você a sua encarnação. Bom, vamos voltar um pouquinho antes. O que é a vida material? O que é a vida terrena? É uma cópia mal feita da vida espiritual com problemas muito maiores. Então os caras... Tipo assim, a gente tá aqui, não quer morrer, os caras que estão lá não querem nascer. Então assim, só que eles têm que reencarnar, porque a reencarnação faz com que a gente se aprimore e pague nossos débitos do passado, no caso da gente que nasceu no Brasil, né? Então assim, você reencarna com o propósito de passar suas expiações, seus karmas, a maioria das vezes, ou os mais ou menos, e também se aprimorar em inteligência e conhecimento também. Então esse é o propósito da vida. E aí, quando você se prepara para essa reencarnação, você conversa com um amigo teu, um parente seu, e fala assim, ó, eu vou reencarnar, você pode me ajudar, reencarnar com o meu anjo da guarda? Beleza. Então, ele reencarna com o seu anjo da guarda, você reencarna e ele fica no mundo espiritual te auxiliando. Ele auxilia em vários processos, como por exemplo, até para você pagar seus karmas, ele precisa ajudar você a se ferrar. Não é que ele quer você se ferrar. Sim. Mas ele quer que você siga o que você programou. Então você programou para fazer isso, isso e isso, se acertar com tal pessoa, se ajustar com a sua mãe, né? Ajudar tais pessoas que você prejudicou em outra vida. Então ele vai ficar nesse jogo de cintura. Só que o que ele vai fazer? Evitar que você caia, por exemplo, nas drogas, na bebida, em coisas que podem te prejudicar, na maldade. E ele vai ficar trabalhando para isso. Você então fuja desse plano, né? Exato. Vai te manter ali.
E aí o que ele vai tentar te fazer? Ele vai sempre tentar te intuir pro bem. Só que o que acontece? Quando chega aqui na Terra, tá cheio de obsessor, cheio de espírito do mal. E eles vão tentar te intuir pro mal. Então fica medo que essa guerra, aquela guerra do anjinho do diabinho é totalmente real. Só que aí o que acontece? Se você tiver numa boa sintonia, você só vai conectar com o seu anjo da guarda e com os espíritos do bem. Se você estiver numa baixa sintonia, você vai se comunicar com os inferiores. E quando você... É como se fosse uma rádio, né? Por exemplo, tem as rádios aqui, né? A sintonia que você tá. Só que quanto maior a sua sintonia, você se conecta com os espíritos superiores, menor com os espíritos inferiores. Então, o que acontece? Se um espírito é muito top, é difícil até de você se comunicar com ele, porque a vibração dele tá diferente da sua. Entendeu? Então, para você manter esse bate-papo mental, mesmo que sem você perceber com eles, você precisa estar em boa sintonia, em boa vibração. E como que você faz isso? Tendo bons pensamentos, não pensar em prejudicar ninguém, não ter vícios, não ter raiva, não ter inveja, não ter ciúmes, não ter essas coisas assim, ciúmes exagerados, né, claro. Então, você só vai conseguir falar com o seu anjo da guarda se você estiver nessa condição boa. Senão, você vai ouvir 90% dos pensamentos, os do mal. Eventualmente, um do bem. Agora, se você tá bem, você vai ouvir 90% dos pensamentos do bem e uns 10% dos pensamentos do mal, entendeu? Para ajustar. Então, o propósito da encarnação qual que é? Você se desenvolver em inteligência, em experiência, se melhorar. Por isso que você vê que às vezes existem espíritos que já estão muito mais avançados nesses quesitos de inteligência e tal. E você vê também que tem essas diferenças, né? Por exemplo, você vê irmãos, o mesmo pai e a mesma mãe, às vezes gêmeos, dividindo o mesmo material genético, né? E eles são totalmente diferentes, porque cada um tem um espírito ali que habita eles que é diferente. Então, embora o material genético seja o mesmo, eles são diferentes. Por exemplo, o Einstein. O Einstein foi super inteligente, com certeza. Os caras falam, a ciência hoje em dia fala que a inteligência ela vem baseada no material genético, no ambiente que ele está e na alimentação. Todos os dias a gente tem um monte de homens e mulheres ultra inteligentes tendo filho, com uma educação muito melhor do que naquela época, uma alimentação muito mais bem distribuída do que naquela época, a gente não tem um monte de Einstein. Porque a alma do Einstein já pré-existia. Entende? Nós fazemos parte desse enredo que é chamado vida, que é realmente uma prova da vida real, que é a vida espiritual. Então, a hora que a gente chega para o planeta Terra, a gente tem essas questões para se ajustar, a gente tem essas questões com as outras pessoas, a gente tem o desenvolvimento pessoal, as mudanças da nossa vida que fazem parte, entendeu?